Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. 9. Deus é único e Moisés foi o Espírito que ele enviou em missão para se fazer conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se utilizou para fazer sua revelação aos homens por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e os sofrimentos pelos quais passavam os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. Nos mandamentos de Deus, revelados por Moisés, está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza, mas nem por isso eles deixaram de ter a sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha esclarecer. Esses povos, com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos. Assim, como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes e das ciências, porém, eram muito atrasados moralmente e não entendiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a Terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, e o Espiritismo é o instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois, para chegar à maturidade, serão necessárias muitas discussões a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Fénelon Poitiers, 1861. 10. Com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu esta última, e o mundo perdeu-se novamente. Como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar, advertindo a todos: o mundo está abalado em suas bases.
O trovão provocará estrondo. Sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo o que é de ordem divina possui um objetivo elevado e útil. O mundo estava se perdendo. A ciência desenvolvia-se em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material, o que revertia em proveito para o espírito das trevas. Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Cristãos, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los, pois tudo é fácil para aqueles que creem e amam. E o amor traz uma alegria indiscutível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado e são os bons espíritos que estão dizendo. Todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejam surpreendidos, assim como ocorreu com as virgens imprevidentes que foram apanhadas desprevenidas quando da chegada dos esposos. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos, como um grão de areia, não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, pois cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animais pequenos não erguem continentes. Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo, eles são os símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, e ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão que pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja e a quem a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da incredulidade mais profunda, ao perceber o clarão da verdade. Quando, em meio a seus excessos, sentiu na alma uma vibração estranha que o chamava para si mesmo, foi aí que compreendeu que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando finalmente, em seu caminho para Damasco, o mesmo em que o apóstolo Paulo foi convertido, ouviu também a voz santa gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Desde então, esse grande filósofo tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Esse eminente espírito nos deixou confissões notáveis com palavras próprias de seu caráter e, ao mesmo tempo, proféticas, quando pronunciou, após o desencarne de Santa Mônica, sua mãe: estou convencido de que minha mãe virá me visitar e me dar conselhos e vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Que grande ensinamento nessas palavras e que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita. Hoje, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade que ele já havia pressentido, torna-se o seu mais ardente divulgador e procura responder a todos que o evocam para esclarecimentos. Nota de Allan Kardec. Santo Agostinho não veio derrubar aquilo que construiu.
Como tantos outros, ele vê agora com os olhos do espírito, aquilo que não via como homem. Seu espírito livre pôde perceber novas ideias e o verdadeiro sentido de algumas palavras. Compreende hoje o que não conseguia compreender antes. Na Terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Mas, após retornar ao plano espiritual, ele pôde julgá-las com maior clareza. Foi então que reformulou sua crença em relação aos espíritos desencarnados, que ainda possuem desejo sexual e que durante a noite vêm copular com homens ou mulheres, perturbando-lhes o sono e causando-lhes pesadelos. Abandonou também a maldição que havia lançado sobre as pessoas que possuíam ideias opostas às defendidas pela Igreja Romana. Sem deixar de ser o apóstolo cristão, Santo Agostinho pôde ver agora o cristianismo em toda a sua pureza. Assim, ele pensa de modo diferente ao que pensava, em alguns pontos, quando estava vivo. Está sendo o propagador do espiritismo sem renunciar à sua fé, pois encontra na doutrina espírita a realização das coisas anunciadas. Hoje, ele nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos bíblicos. O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante à sua. Comentários. 1. Profetas. Nos tempos de Jesus, profetas eram todos aqueles que falavam em nome de Deus. Eram os porta-vozes da espiritualidade. Entre os mais conhecidos estão Isaías, Ezequiel e Daniel, e entre outros. O povo também considerava Jesus um profeta. O céu e a terra não passarão. O mundo espiritual, céu, e o mundo material, terra, não se tornarão melhores enquanto os homens e os espíritos não evoluírem, agindo em perfeita harmonia e seguindo as leis de Deus. 2. Moisés sob os dias de sábado. Até o presente, o homem se prende mais à letra que mata do que ao espírito que vivifica. Espíritos esclarecidos não precisam de dia nem hora para elevar seu pensamento a Deus. Moisés foi obrigado a impor certas regras para conter e educar um povo indisciplinado e com pouco conhecimento sobre as questões espirituais. Tudo tem sua época para ser aplicado. Tanto é assim que Jesus disse: o homem não foi feito para sábado, e sim o sábado para o homem. Com estas palavras, Jesus convidou os conservadores da época a refletirem o quanto tinham deturpado a mensagem de Moisés com relação ao intercâmbio com Deus. 3. A lei de Deus. Quando cumprimos integralmente a lei de Deus, a escola terra não será mais necessária e o mundo espiritual em que ela está contida será transferido para outro, mais evoluído, onde continuaremos o nosso aprendizado. 9. Povo hebreu. Era composto pelos judeus e pelos israelitas. Povos pagãos. Eram os politeístas, ou seja, os que acreditavam em vários deuses. Entre eles estavam principalmente os gregos, os romanos e os egípcios. 10. Parábola das virgens imprevidentes. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro dos esposos. 5 delas eram previdentes e 5 eram imprevidentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas e não levaram consigo o azeite. Como os esposos se atrasaram, todas adormeceram. À meia-noite, os esposos chegaram e todas as virgens se levantaram para preparar suas lâmpadas. As imprevidentes, por estarem sem azeite, não conseguiram acender suas lâmpadas. Ao pedirem o azeite emprestado para as virgens previdentes, ouviram o seguinte:
Se emprestarmos nosso azeite, também vamos ficar sem luz. Por isso, procurem os que vendem o azeite e comprem deles. Assim, as que estavam preparadas foram com os esposos para as bodas, e após isso, a porta se fechou. Quando as outras virgens chegaram, após terem comprado o azeite, pediram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E, em verdade, ele respondeu: Em verdade, eu digo, não conheço nenhuma de vocês. Nessa parábola, Mateus nos mostra a necessidade de estarmos preparados, com azeite à disposição, ou seja, com nossas melhores qualidades e virtudes desenvolvidas, pois quando Jesus nos chamar para acompanhá-lo, deveremos estar prontos, como as virgens previdentes estavam. São Bernardo foi um dos membros mais ilustres da Igreja e chamava-se Bernardo de Fontaine. Possuía uma grande facilidade para falar em público e arrebatava a todos com sua fidelidade e devotamento. Foi também um exímio pacificador, pondo fim a várias cismas, desavenças e heresias, procedimentos contrários aos dogmas da Igreja. Viveu entre os anos de 1020 e 1153 depois de Cristo.